Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Isso, pegue aí agora, por favor, e abra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 24. Está sendo muito bom, como eu disse, estar aqui com vocês, e também está sendo muito bom graças à oportunidade de estar com amigos queridos, com pessoas que já têm caminhado comigo, e que eu hoje reencontro, revejo, e tenho tempo de estar um pouquinho mais com eles, como é o caso do Bispo Júlio, meu querido amigo, que tantas vezes me recebe sempre extraordinariamente lá em Suzano, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo tempo que tivemos hoje, tão gostoso, de tantas coisas do Senhor que pudemos partilhar. Seja o Senhor louvado pela sua vida. Ontem eu não mencionei, não apresentei em ato falho, mas eu queria apresentar o pastor Cristiano para vocês, que é lá de Vitória, um amigo querido, um irmão que Deus me deu, e eu falei com ele, vou ficar 3 dias lá em Santa Catarina, vamos? Ele falou, vamos, e aí estamos aqui, Deus seja louvado. Capítulo 24, Evangelho segundo Lucas, versículo de número 13, está escrito assim: eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Quantos dizem amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, e aí eu não vou ler os próximos versículos, você poderá ir acompanhando à medida que formos avançando no texto, na exposição do texto. E eis que no mesmo dia, estou repetindo, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Pois bem, nós estamos aqui no início de um período que chamamos no estudo da Bíblia de ministério pós-ressurreição. Existe um período específico do ministério de Jesus que tem uma nomenclatura específica. Ele é chamado de ministério pós-ressurreição. Esse período compreende 40 dias. Quantos dias? Quantos dias? Não estou perguntando sua idade, não precisa ficar constrangido. Vamos de novo. Quantos dias? Glória a Deus. Então, esse período que compreende 40 dias, ele dá conta do dia, obviamente, da ressurreição até o dia da assunção de Jesus. Então, esses 40 dias, Jesus esteve com algumas dezenas de pessoas, em alguns encontros muito chaves, alguns encontros muito importantes, que deram conta de dar algumas últimas instruções, aparar algumas últimas arestas e cuidar da fundamentação final da igreja que seria iniciada através do colégio apostólico. Pois bem, no dia que Jesus ressuscita, havia algumas coisas que, se eu fosse construir a agenda de Jesus para este dia, na minha opinião, deveriam estar no topo da lista. Por exemplo, eu acho que Jesus, ao ressuscitar, deveria ter ido prioritariamente visitar sua mãe Maria. Não foi o que ele fez. Eu talvez também achasse que Jesus, ao ressuscitar, deveria ter ido lá logo, em primeiro lugar, imediatamente, aos apóstolos que estavam reunidos com medo dos judeus trancados em Jerusalém. Também não foi o que Jesus fez. Jesus organizou sua agenda da seguinte maneira: ele foi em busca de 2 discípulos que estavam no caminho de uma aldeia chamada Emaús. A primeira coisa que fica muito clara aqui é que aquilo que faz a agenda de Deus ser organizada, comumente não é aquilo que nos faz organizar uma agenda. Na nossa visão, uma ou outra coisa seriam prioridades. Pode ser que na visão de Deus não sejam prioridades. Está muito claro aqui que Jesus tem um particular interesse em ir em busca destes 2 discípulos. Quando eu digo discípulos, não estou falando dos apóstolos, não é o grupo dos 12, que estava com 11 a essas alturas, devido ao suicídio de Judas. Não é o grupo dos apóstolos. Jesus tinha outros muitos discípulos que não eram apóstolos. Então 2 destes discípulos saem de Jerusalém,
no dia da ressurreição, e vão na direção de uma aldeia chamada Emaús, que distava uns 12 quilômetros de Jerusalém. Então o que Jesus está fazendo? Está indo em busca de 2 fujões. Vamos lá, vamos às claras. O que Jesus está fazendo? Jesus vai interceptar o caminho de 2 pessoas que deliberadamente estão indo numa direção que não deveriam estar indo. Afinal de contas, se havia uma palavra clara de Jesus, de que ele ressuscitaria ao 3º dia, e se aquele era o dia terceiro após sua morte, qual era a ideia natural? Que todos os que o acompanhassem estivessem no domingo de manhã roendo as unhas na porta do sepulcro, esperando a hora de que ele sairia de lá. Sim ou não? Sim ou não? Mas o que você já sabe a essa altura da sua vida, seja secular, seja como crente, é que muitas vezes nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, nem estamos onde deveríamos estar. Se o óbvio era que eles estivessem lá, não estavam. Não só não estavam lá, como estavam indo para um lugar distante dali. Mas eu quero glorificar a Deus, eu quero agradecê-lo, porque se fosse eu não iria em busca destas pessoas. Se fosse eu não me empenharia tanto por elas. Se fosse eu julgaria já ter entregado estas pessoas mais do que o suficiente para que elas estivessem me esperando ressuscitar. Mas ainda bem que ele não sou eu e eu não sou ele, porque é exatamente por isso que eu e você estamos aqui. Porque quando nós não estivemos onde deveríamos estar e nem fizemos o que deveríamos fazer, ele foi atrás de nós. Eu queria que você tirasse pelo menos 5 segundos para agradecer a Deus, porque a despeito da sua insistência em fazer o que é errado, ele tem buscado convencer você de fazer o que é certo, e a prova de que isso está funcionando é que hoje você está aqui na noite desse dia. Quantos dizem amém esta noite? Uma promessa será liberada por Jesus. Pergunte qual? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Essa promessa já foi liberada aqui na altura desse texto? Não, ela ainda será. Se eles forem para Emaús, não vão ouvir a promessa. Não ouvindo a promessa, muito menos participarão do cumprimento dela. Então os esforços do Espírito Santo estão acontecendo exatamente agora, no sentido de interceptar pessoas que estão em direções erradas, porque você precisa estar num lugar onde uma promessa será liberada e num lugar onde uma promessa será cumprida. Eu estou crendo aqui que esta é uma noite onde o Senhor nos atrairá de volta ao lugar onde grandes e preciosas promessas vão ser liberadas. Por quê, pregador? Porque liberadas elas serão com você ou sem você, cumpridas elas serão com você ou sem você, mas os céus e a terra estão hoje dizendo: vai ser com você. Elas acontecerão independente de nós, mas eu creio que melhor será se nós estivermos lá para vivê-las. Graças a Deus. Pastor, para onde eles estão indo? Vamos lá. Estão indo para uma aldeia chamada Emaús. Diga comigo, Emaús. Muito fraco, diga Emaús. Vire todas as páginas da Bíblia para trás, você não vai achar a palavra Emaús. Vire todas as páginas da Bíblia para frente, você não vai achar a palavra Emaús. Essa aparição singular de Emaús ensina-nos uma lição do surgimento único de fatores, circunstâncias e pessoas para atender um único propósito: tirar você do lugar onde Deus quer que você fique. Existem pessoas que aparecem na sua vida uma única vez com um único propósito: tirar você do lugar que Deus quer. Existem circunstâncias que têm uma aparição única na sua história, só para tirar você do lugar onde Deus quer. Muito cuidado com esses surgimentos repentinos, com essas aparições repentinas. Eu lembro-me que quando o profeta Natã contou uma parábola para trazer a Davi a consciência do seu pecado, veja como Natã construiu a parábola. Ele disse: olha, havia um homem que possuía muitas ovelhas,
e havia um outro que não possuía quase nada. Estou aqui, uma única ovelha, estou aqui parafraseando. E de repente, contou Natan para Davi, apareceu um viajante. Diga para o seu vizinho, surgimento repentino. Não, horrível, vai de novo, surgimento repentino. E aí aquele hóspede que tinha muita coisa no seu rebanho, para acomodar, receber e alimentar a fome do viajante, ele pega a única ovelha que o outro homem tinha, o único animal que o outro homem tinha, e sacrifica para poder dar de comer ao viajante. Quem era esse homem que tinha muito? Davi. Quem era o que só tinha uma? O marido da mulher que Davi adulterou. Mas qual é a moral da história que se encaixa no que estamos falando? O protagonista dessa parábola é um viajante, melhor, o antagonista dessa parábola é um viajante. É um indivíduo de aparecimento repentino. É alguém que surgiu no meio da noite. Ele não tem uma história construída com um homem rico. Ele não tem laços construídos. Ele tem um surgimento repentino. Cuidado com esses surgimentos repentinos, de pessoas que repentinamente aparecem na sua vida, e que de repente você está disposto a mover, mais do que moveu por muitas pessoas, por estes viajantes repentinos. Não, glória a Deus, sumiu, aleluia, desapareceu. Mas ainda assim eu vim de Deus aqui lhe advertir, cuidado, para que gente que aparece num piscar de olhos na sua vida, não tire de você o que você demorou a vida inteira para construir. Então, é um surgimento repentino, um aparecimento repentino, singular, para cumprir essa missão, tirar, afastar, colocar caraminhola na sua cabeça, plantar questionamentos e dúvidas, para abalar as certezas que te orientaram até aqui. Cuidado com essas pessoas que supostamente se aproximam de você, para poder dar um upgrade na sua intelectualidade, na sua mentalidade, porque se desse upgrade, disso, demanda você ter que rever princípios, rever valores que te orientaram, prefira ficar exatamente onde você está. A distância, diga comigo, distância, não, você pode fazer melhor, diga distância, entre Jerusalém e Emaús é de 12 quilômetros. Ah, pastor, é muito, hein? Pouco mesmo é do Hotel Slavieira até aqui, 1,5 km. Não estamos falando do nosso tempo, estamos falando do tempo bíblico. 12 quilômetros de distância no tempo bíblico não é nada. As pessoas estavam acostumadas a fazer distâncias muito maiores. Os lugares ficavam longe um do outro, os centros longe das aldeias, as aldeias longe do centro. 12 quilômetros é uma distância pequena. Grite após mim, pequena. Pastor, qual é o perigo da distância pequena? Qual é o perigo de empreender um caminho para uma distância pequena? Qual é o caminho, o perigo de eu dizer, vou ali, mas tudo bem, é uma distância pequena? Qual é o perigo de eu dizer, vou sair de Jerusalém, mas é uma distância pequena? O perigo é esse: se você sai de Jerusalém, toda distância torna-se mortal, não existe distância pequena. Se Jerusalém é um lugar onde Deus me plantou, se Jerusalém é o centro da devoção, é o lugar da fé, é o lugar da comunhão, 1 metro longe dela já é uma distância desgraçada. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que planejaram se distanciar rápida e curtamente e não voltaram até hoje. Porque a gente pensa que enquanto tem o altar em vista, a gente consegue retomar o caminho com facilidade. Então eu vou me distanciando de Jerusalém, não, mas eu estou vendo o altar, daqui a pouco eu volto. Eu estou me distanciando de Jerusalém, não, mas eu ainda estou vendo o altar, daqui a pouco eu volto. Não é a sua capacidade de ainda enxergar o que Deus está fazendo em Jerusalém que garante o seu caminho de volta. Quando você decidiu se ausentar, decidiu assumir o risco de nunca mais voltar. É por isso que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, só existe segurança em uma coisa, na permanência. Não existe segurança na distância. Não saia do seu lugar. A distância de 12 quilômetros. Ah, mas não vai mudar nada. Ah, mas eu vou ali e volto. Ah, mas isso é só para resolver uma questão que eu tenho que resolver. E de repente diz a Bíblia que eles não estão nesse caminho, percorrendo essa pequena distância, indo para Emaús, aonde fica a casa.
Se você for embora, volte agora. De um ou dos dois. Então eu estou olhando que os dois estão saindo de Jerusalém, indo para casa. Saindo de Jerusalém, indo para casa. Ir para casa é ir para um destino acima de qualquer suspeita e crítica. Ninguém, em tese, pode criticar alguém que está indo para casa. Preste atenção. Termina o culto, você pergunta para o seu vizinho: para onde você está indo? Aí ele diz: para casa. Você vai dizer o que para ele? Sangue de Jesus tem poder? Você vai dizer para ele: você não tem vergonha de falar uma coisa dessa? Você diria coisas desse tipo, sim ou não? Sim ou não? E por que não? Porque ir para casa é um destino acima de censuras. Ir para casa, teoricamente, é um destino acima de críticas. Só que Jesus, eu disse Jesus, aquele que não critica por criticar, não fala por falar, não censura por esporte, Jesus vai censurar a ida deles. E aí eu descubro uma coisa, pergunte qual? Que as decisões que você jura de pé junto, que estão acima de qualquer suspeita, podem não passar no crivo de Deus. Existem coisas que você acha que é inadmissível ser questionado por estar fazendo elas, e Deus me trouxe hoje aqui para perguntar para você, para dizer para você: depende da régua com a qual você está medindo. Pode ser que para a sociedade todo mundo bata palma, pode ser que a família toda esteja achando uma grande ideia, mas pode ser que para Deus isso seja uma desgraça. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você tem defendido veementemente algumas decisões que você tem tomado, você tem argumentos, você tem subsídios, você diz: eu estou indo porque eu vou melhorar de vida, eu estou fazendo isso porque estou objetivando uma promoção, eu estou negociando esse valor, mas é porque eu preciso adquirir isso ou aquilo. E Deus me trouxe para dizer: as regras deste mundo não cabem na minha mente e nem no meu coração. Pode ser que o que está sendo aplaudido por todos esteja gerando lágrimas no Espírito Santo. Jesus se aproximou deles no caminho e perguntou: por que vocês estão tristes? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Não, horrível, vai de novo. Qual foi a pergunta que Jesus fez? A pergunta não é: vocês estão tristes? Não. A pergunta é: por que vocês estão tristes? Então Jesus não está procurando saber se eles estão. Jesus está perguntando por que eles estão. Pastor, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer é que está claro que Jesus já atestou o sentimento que toma conta do coração deles. Eles estão tristes. É possível para alguém que simplesmente topa com eles no caminho perceber que eles estão tristes. É possível para alguém olhar nos olhos deles e atestar que eles estão tristes. É possível para alguém que percebe o tom da voz deles atestar que eles estão tristes, mas ainda assim estão caminhando numa direção, e ainda assim são capazes de guerrear por a opinião de que tem razão em ir para onde estão indo, contudo estão tristes. Então é muito simples o que eu quero que você compreenda. A pergunta é: se há tanta legitimidade na decisão que você tomou, por que você não tem paz com ela? Se você está tão certo na decisão que você tomou, por que você não tem conseguido dormir bem? Se você tem tanto direito de fazer o que você fez, então por que isso te roubou a alegria? Tem alguma coisa que não está batendo. Seus pés estão indo numa direção, seu discurso defende sua decisão, mas seu coração prova que você sabe que está errado. Por que vocês estão tristes? E sobre o que vocês estão conversando? Qual é o assunto de vocês? A Bíblia diz que eles estavam perguntando coisas um para o outro, procurando respostas um no outro, acerca daquilo que lhes inquietava e lhes confundia. Pergunte o quê? Jesus, varão poderoso em palavras, um professor, um mestre de grande sucesso, a qual reputávamos que fosse o Messias, prometeu que ressuscitaria, até agora nada,
não reagiu quando foi preso. Esperávamos que reagisse até o último momento da crucificação, não reagiu. O Império Romano continua de pé, César ri de nós, Pilatos debocha de nós, e nós estamos aqui nessa. Então nós fomos embora por isso. Só que no caminho eles estão tentando entender mais profundamente o que foi que aconteceu. Eu imagino perguntas como, por exemplo: ei, você acha que estávamos errados o tempo inteiro? E o outro dizia: eu acho que não, eu acho que ele até era um homem de Deus. Vai ver, só não era quem a gente pensava. Mas veja bem, e naquele dia, tu não achou alguma coisa? Então eles estão perguntando coisas um para o outro. Eles estão ali tendo uma discussão especulativa sobre fé, sobre graça, sobre o ministério de Jesus. Estão ali com Jesus como um assunto, como um, não, essa palavra tem que ser dita bem alto, como um, o que Jesus é ali naquele momento para eles, um. Você percebeu que ao decidir sair da posição que não deveriam, eles foram reduzidos a ter Jesus de companhia, para ter Jesus como assunto. Um grande declínio que o homem experimenta é quando ele perde a presença de Jesus e passa a ter de Jesus apenas um assunto. O grande declínio que o homem experimenta é quando, depois de conviver com a presença de Jesus, pelas movimentações erradas que este homem faz, ele agora não tem mais a presença de Jesus. Ele agora limita-se a ter Jesus como um assunto de suas especulações teológicas, de suas especulações sobre fé. Enquanto que o ideal que Deus deseja não é que Cristo seja para nós um mero assunto, mas que seja para nós uma poderosa presença. O que Jesus fez? Se aproximou e começou a caminhar com eles, e uma coisa já está sendo restaurada. O que, pastor? Eles não têm mais só o assunto, eles também agora têm a presença. Embora não estejam percebendo, seus olhos estão como que cobertos, não podem discernir que é Jesus que está ali, não ainda, mas algo está acontecendo. Presença declina para assunto, assunto está começando a voltar para a presença. Deixa eu me dizer uma coisa muito séria para você. Você não tem ideia. Você não tem ideia das pessoas que já usufruíram da presença de Deus poderosamente em suas vidas. Mas pelas decisões que tomaram, pelas direções que optaram, hoje Jesus para estas pessoas é apenas um mero assunto. Hoje tudo que elas podem fazer é especular sobre fé, religião, Espírito Santo, dons espirituais. Elas se revestem e se vestem do espírito crítico para compensar a dor de terem perdido a presença. Elas se autonomeiam os críticos da fé, porque já não são mais experimentadores da fé. Então elas assumem essa posição de serem aqueles que criticam o Evangelho, que observam o que o Evangelho tem de ruim, que apontam o que o Evangelho tem de ruim, que censuram a igreja brasileira, mas tudo isso é um esforço para compensar o fato de que tudo que elas podem ter hoje é um assunto, porque ir para longe de Jerusalém lhes fez perder a presença. E eu estou orando e querendo e pedindo para que na minha vida nunca Jesus seja rebaixado de presença para assunto. Chacoalhe alguém perto de você e diga para ele: assunto só não, tem que ter presença. Ajuda esse pessoal a bater palma aqui. Presença. O que vocês estão conversando? Aí, irmão, que pergunta é essa que você está fazendo? Você é o que? É um viajante desavisado? Tu não sabes as últimas coisas que andaram acontecendo em Jerusalém? Jesus pergunta: quais? Essa pergunta quais não é cinismo de Jesus.
Essa pergunta quais é uma oportunidade de que eles exponham a razão que os fez saírem de seus lugares. Essa pergunta quais não é teatralidade de Jesus. Essa pergunta quais é Jesus dizendo assim: todo homem que afirma ter uma razão para ter deixado Jerusalém, eu pergunto para ele, me diga qual a sua razão. Hoje Jesus me mandou perguntar para algumas pessoas aqui: diga aí, qual é a razão que fez você deixar o que você deixou, abandonar o que você abandonou, desistir do que você desistiu? Qual razão você teve para fazer suas malas e sair do centro da vontade de Deus rumo a aventuras nas aldeias singulares da sua vida? Então o primeiro vai pegar o microfone para poder desabafar, para poder embasar de razões ele ter saído do lugar que não deveria sair. E Jesus diz: vamos lá, diga aí. E o primeiro vai dizer: é o seguinte, fomos embora porque estamos absolutamente frustrados. Eu penso: Jesus, diga mais sobre isso. E ele dizendo: estamos altamente decepcionados. E Jesus diz: ok, fale mais sobre isso. Aí ele diz: porque veja, este varão poderoso que nós seguimos durante muito tempo, em quem acreditamos, em quem acreditávamos ser o Messias, ele disse que ressuscitaria dentre os mortos, e hoje já é o terceiro dia. Espera aí, que dia foi que Jesus disse que iria ressuscitar? Pastor, acho que ele não falou. Como não falou? Falou várias vezes. Falou por parábolas, metáforas, e falou literalmente que ressuscitaria não no primeiro, nem no segundo, nem no quarto, ensinou terceiro. Então eu pergunto de novo: que dia Jesus disse que iria ressuscitar? E eles estão dizendo assim, um deles está dizendo assim: falou que ia ressuscitar, e hoje é o terceiro dia. O discípulo do caminho de Emaús, deixa eu falar um negócio para você: se hoje fosse o quarto dia, eu me juntaria contigo, a gente criaria um grupo no WhatsApp só para poder falar mal de Jesus. Se hoje fosse o quinto dia, a gente criava uma comunidade no Facebook só para poder chorar nossas pitangas e mágoas. Só que hoje não é o quarto nem é o quinto. Você acabou de abrir a boca para dizer que hoje é o terceiro. E se ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, então até 18 horas, que é a hora que o dia vira para o judeu, você tinha que estar de boca calada, porque você não pode reclamar de atraso que você não pode provar. A promessa ainda está em seu pleno prazo de vigor. Aleluia, glória a Deus. Tá bom, você já falou, fala você, por que você foi embora, quais são suas razões? Aí ele: agora segura aí, hein? Agora o senhor segura aí, que agora o senhor vai entender que isso aqui não é fricote de crente não, a gente foi embora porque tem razão. Jesus diz: fala aí, qual é a razão? Seguinte, o senhor não vai acreditar não. Jesus fala: sabe as mulheres crentes do ministério? Sim, foram no sepulcro hoje de manhã. Jesus: chegaram lá. Jesus: não tinha ninguém, o sepulcro estava vazio. Não, peraí. Então, repete para mim, qual é a razão que fez você desistir de tudo? Porque as irmãs da igreja foram lá e o sepulcro estava vazio. Então você queria o quê? Você queria que ele estivesse lá dentro, começando a feder e entrar em estado de putrefação? É claro que não tinha ninguém lá, porque o que ele disse absolutamente ele cumpriu. Inclusive as mulheres não te contaram que tinha um anjo sentado na pedra e que perguntou: por que procurais o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora e diga: resumo da conta, você, eu e todo mundo não tem razão nenhuma para arredar o pé de onde Deus mandou a gente ficar. É tudo chororô, é tudo conversa que não se sustenta. Continue no seu lugar e não alimente desculpas que não vão justificar a sua saída.
Aqui é palma por setor, é isso, só para entender. Você olha para a pulseira, qual é o meu setor? Brincadeira, gente. Aí Jesus vai começar a fazer uma coisa que eu queria estar lá, não na posição dele, mas estar lá eu queria. Dar aula de cristologia, sendo ele o Cristo. E começou a mostrar-lhes, falar-lhes sobre o Messias, começando por Moisés. Apontando, direcionando, mostrando, e andando, e mostrando, e andando, e mostrando, e andando, e mostrando, até que quando eles estão chegando em Emaús, a noite está caindo. Jesus olha para eles, e já estão encerrando, e diz assim: melhor, desconsiderem, voltando, estão chegando, a noite caindo, e a Bíblia diz assim, presta atenção: e fez Jesus como quem ia embora. Vou repetir: e fez Jesus como quem ia embora. Agora eu pergunto e você responde: ele foi embora? Foi embora? E fez Jesus como quem ia embora. Ele foi embora? Pastor, o que é isso? Isso é você e uma pessoa num restaurante almoçando, pede-se a conta, paga-se a conta, chave do carro na mão. A pessoa que está almoçando com você já foi embora? Ela já foi embora ou ainda está ali? Mas o que está claro? O que está claro? Se você está desejoso de que ela fique, sua hora de agir é essa. Porque há todo um cenário que inspira uma ideia, a partida está próxima. Então, quem está interessado na presença que se manifeste agora? Fez Jesus como quem ia embora. O que é isso? O que é isso senão quando Deus nos expõe a um cenário aonde a ausência não é real, mas é pressentida, onde a ideia de Deus é começar a analisar o seu comportamento numa possível ausência. Ele ainda está lá, mas há indícios de que sairá, e a grande catastrófica verdade é que pessoas não agem nada numa hora dessas. Passou na prática, o que é que significa? Significa o dia que você entra na igreja, primeiro hino do ministério de louvor, o da direita já chorou, o da esquerda já caiu arrebatado, e você está assim dizendo: oi? Onde? Segundo hino, você acha que Deus não está aqui? Mas você está exposto a um cenário que sugere ausência, mas ele não está ausente. Só que a essas alturas alguém já se desligou e vai pensar nas contas que vai pagar no outro dia. O Espírito Santo dizendo: eu não estava ausente, foi um cenário para verificar seu comportamento, e você acabou de ser reprovado. Dobra os joelhos, primeiro minuto da oração, parece que nem do teto rebaixado de gesso da sua casa a oração está passando, então é melhor desistir. E o Espírito Santo: eu não estava ausente, expus você a um cenário que inspirou a ausência, mas não era ausência, era para você ter insistido, ter clamado, desejado, ter pedido, ter batido na porta, ter insistido, e o céu se abriria. Segure a mão de alguém ao seu lado agora, por favor, e diga para ele: ele não foi embora, mas está fazendo como quem vai. Como é que você se comporta dentro disso? Clame desesperadamente para que aquilo que é um indício não se torne uma realidade, porque se ele está presente, tudo tem sentido, mas se ele sair, o sentido da vida vai com ele. Não. Fica. Entra na nossa casa. Jesus olha e diz: eu vou. Me chamaram, eu vou.
entra em casa. Jesus pega o pão, a mesa com os dois e parte. Pega o pão, a mesa com os dois e parte. Professora de etiqueta judaica olhando essa cena, balançando a cabeça e dizendo: Dona Maria e seu José ensinaram mal esse rapaz aí. Por que, pregador? Porque é básico do protocolo de refeição judaico. Convidado não mete a mão no pão para partir. Uma pessoa tem autoridade para partir o pão da mesa numa refeição: o dono da casa. Então nós temos duas coisas para decidir agora aqui, agora. Ou entendemos com isso que Jesus foi um mal educado, ou entendemos que ele transiciona a sua condição de convidado para dono da casa quando passa pela porta dela. Pega a mão de alguém que está do teu lado, acorde ele aí e diga assim: não tem outro lugar da porta para dentro senão este Senhor da casa. Pastor, estou desejando convidar Jesus para minha casa. Muito bom, mas eu preciso dar para ele a cartilha da casa. Muito ruim. Eu preciso explicar para ele que há compartimentos na casa inacessíveis. Desista dessa ideia. Há senhas que eu não vou compartilhar com ele. Você está confundindo ele com alguém. Tem gavetas que eu tenho que dizer para ele não abrir. Você está confundindo ele com alguém. Tem que explicar para ele como eu eduquei meus filhos. E tu não está entendendo nada. Se tu convidaste para entrar, dá a senha na mão dele, a chave na mão dele, dá tudo na mão dele. É acesso restrito a gavetas, porões, sótãos, sujeiras debaixo do tapete, telhado descoberto. O acesso é total e irrestrito. Só que tem uma boa notícia: a mudança também será total e irrestrita. Sentam-se à mesa. Jesus parte o pão. Pergunte depois. Parte. Partiu o pão e depois partiu. Sumiu. Eles começam a se entreolhar. Aí. Era ele. O jeito que ele partiu o pão era ele. Atenção. A presença do pão não é o indicativo de que é ele. É a forma como o pão é partido que é o indicativo que é ele. Às vezes você pensa que Jesus está em todo lugar que tem pão. Não é só ter pão, tem que ver o jeito que a coisa é feita. Você fingiu que não entendeu, mas eu acho que você entendeu. Mas como é que é, bispo Júlio? Isso é outro para outro dia, né? Mensagem para outro dia, é isso que você fala? É uma coisa assim. Arrasta para cima, então pronto. Então, era ele. Aí o texto vai dizer 3 sentenças e eu encerro. E é rápido as 3. A primeira, levantando-se. Segunda, na mesma hora. Terceira, voltaram para Jerusalém. Primeira sentença, diz comigo: levantando-se. Pergunta para mim de onde? Da mesa que tinha pão partido. Você viajou 12 quilômetros a pé. Você vai viajar mais 12 agora para voltar. Poxa, legítimo que você pare para comer esse pão que está em cima da mesa. Legítimo que você perca um pouco de tempo para fazer esta refeição. Afinal, como desprezar o pão? Quem desprezaria o pão? Por que desprezaria o pão? Tu decidiu por Jesus? Quem decidiu por Jesus? Então você automaticamente decidiu uma outra coisa: desprezar o que para muitos não se despreza. Pastor, peraí, mas o pão é o que? É maldito? Não. A mesa é maldita? Não. A casa é maldita? Não. Peraí, o senhor falou que foi o próprio Jesus que partiu? Sim. Então para que essa pressa toda de sair? Porque ele não está mais lá. A mesa não tornou-se maldita, ela só perdeu a graça quando ele se levantou.
O pão não se tornou maldito, o pão não apodreceu, só que não tem mais como ter apetite por algo, sabendo que ele não está mais nisso. Elemante e relébia. Começa a se preparar, porque o seu apetite vai sumir quando você perceber que ele não está mais numa certa comida. Sua vontade de frequentar vai desaparecer quando você perceber que ele já não anda mais indo lá. As pessoas não vão entender, vão reputar por você como tolo, como idiota, como bobo. Afinal de contas, quem negaria o que você anda negando? As pessoas que já compreenderam que só vale o que ele está. Se ele não está, não vale mais. A mesa só é boa enquanto ele está nela, a casa só é boa enquanto ele está lá, a festa só vale enquanto ele está. Se ele levantar, eu levanto e saio atrás dele. Glória a Deus. Pastor, estou sendo incompreendido. Está no caminho certo. Renúncia compreendida é renúncia fraca. Quanto mais você sobe o nível da sua renúncia, mais sobe o nível da incompreensão. Você sabia, meu Deus, eu tinha que ter feito igual o Felipe ontem falou, para não deixar o relógio enquanto eu estava agradecendo aqui, pessoal. Você sabia que a família de Jesus tentou interditar ele socialmente? Tu nunca leu isso na Bíblia, não? A família de Jesus, sabe intervenção social? Quando a pessoa, os pais olham e dizem assim, tá doido, chama um médico, juridicamente, não posso falar besteira aqui que tem gente da área, vai lá fazer uma intervenção no cara. É legítimo esse processo? Acontece? É? Ok. Você sabia que a família de Jesus tentou fazer isso com ele? Tu nunca leu isso na Bíblia, não? É. Vou te contar. A Bíblia diz que Jesus entrou numa casa e começou, expulsa demônio, cura enfermo, expulsa demônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas. Os discípulos, Senhor, tem pão aí, o Senhor não quer comer? Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Manhã, tarde, noite, madrugada, entra demônio, entra legião, sai legião, e vai. Diz a Bíblia, então, sua mãe é a irmã Maria. Sei, eu estou falando da irmã Maria. Sua mãe e seus irmãos saíram para quê? Dar parabéns pela renúncia? Não, para o prenderem. Interdição social. Está doido? Nem come mais? Está maluco? Vamos interditá-lo socialmente para ele poder recuperar a razão. A irmã Maria, ela que ouviu do anjo Gabriel, salve agraciada, Deus é contigo, bendita és vós entre todas as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. A irmã Maria não entendeu a renúncia de Jesus. Se até a irmã Maria não entendeu a renúncia de Jesus, eu fico espantado que você está querendo que aquele atribulado, aquele seu colega de trabalho, bata a palma para a sua renúncia. A irmã Maria não entendeu a renúncia de Jesus, e o oprimido do seu colega de faculdade, você acha que ele vai dizer o que é isso aí, mano? O negócio agora mesmo é castidade, celibato, Deus está nessa parada até o casamento. Ah, você está brincando comigo, cara. Você espera aplauso de renúncia, se até crente maduro anda se escandalizando com o nível de renúncia de algumas pessoas. E levantando-se, deixou pão, deixou medo, na mesma hora. Eu gosto dessa equivalência. Diga comigo, na mesma hora. Por que você está falando a palavra equivalência, pastor? Porque o texto começa assim, e eis que no mesmo dia. Quando Jesus foi atrás dele, no mesmo dia, quando é que eles voltaram? Na mesma hora. Porque é muito intrigante. Vai ficando de pé, por favor. Isso, que aí você me pressiona a acabar, glória a Deus. É muito intrigante que as medidas de Deus para nós queremos no mesmo dia. As nossas iniciativas para com Deus é depois do casamento, depois do terceiro filho, depois da pós-graduação, depois do mestrado, depois do doutorado. Deus para conosco, eu quero no mesmo dia. Eu para com Deus, depois das férias de julho, depois do Natal, depois do 13º, depois que eu for esquiar em Aspen. E Deus me trouxe aqui para te dizer, curioso, porque quando você quer que eu venha, você quer que eu venha por você no mesmo dia, mas quando eu te chamo, você nunca vem na mesma hora. Está escrito que eles correspondem equivalentemente, porque se ele não foi visitar nem pai, nem irmãos, nem apóstolos, se ele priorizou vir atrás de nós, nós priorizaremos ir aonde ele está, e vai ser agora.
Levantando-se, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. E em que momento Jesus os mandou fazer isso? Literalmente, nenhum. Verbalmente, nenhum. Será que Jesus deixou escrito no papel de pão? Estou em Jerusalém, espero vocês lá. Não. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o ambiente comunicou a direção. Vou repetir. O ambiente comunicou a direção. Não precisa verbalizar. Eles sabiam o que tinham que. Eu tenho para mim que ninguém precisa te dizer. Você sabe o que tem que fazer. Você julga estar ganhando tempo, mas só está perdendo. Você sabe o que tem que fazer. O Espírito de Deus já anda falando contigo e não é de hoje. Você tem sido quebrantado pelo Espírito Santo, não é de hoje. Você tem sido convencido pela palavra, não é de hoje. Você está apenas construindo desculpa em cima de desculpa para não fazer o que você sabe que tem que fazer. O lugar é definido em Jerusalém. É o centro da devoção, é o altar de Deus, é o lugar da comunhão, é o lugar da intimidade, é o lugar da presença. Ele está lá, esperando você. A única pergunta é: se você perde mais uma semana, mais um mês e mais um ano da sua vida, ou se você levanta hoje, na mesma hora, e corre na direção que Ele está te esperando. Aqueles que pretendem retardar ainda mais este processo, só posso lamentar. Mas para aqueles que estão me ouvindo e que sabem que Jesus está esperando você há muito tempo, seja para uma primeira decisão de fé, ou seja para uma reconciliação de fé, eu convido você a agora sair do seu lugar, na mesma hora, de mãos levantadas, e vir até o altar, porque eu quero orar por você. Sai agora do seu lugar, é na mesma hora. Você que nunca fez uma aliança com Jesus dentro de uma igreja evangélica, saia do seu lugar e venha aqui entregar a sua vida para Jesus agora. Uma mão levantada, alguém está caminhando para cá. Você que está afastado de Jesus e da igreja, você sabe que tem que voltar. Saia do seu lugar. 2, 3 e 4, 5 e 6 pessoas. Vem para o altar. 7 e 8, venha. Estou esperando você aqui. Estou esperando você aqui. A igreja, espírito de oração e súplica, Ele está esperando você. Eu vim do Rio de Janeiro para falar com você. Esse culto está acontecendo porque Deus te ama como profundo. Não existe nenhuma única razão para você tardar mais em decidir. O dia é hoje, a hora é agora. Levante-se e venha. Pastor, mas e o pão? Que pão? Mas e as satisfações que eu tenho que dar? Que satisfações? Deixa tudo e venha entregar-se a Ele. O Rimicalamacheia. Oh, aleluia. Cadeias estão sendo quebradas agora, nesse momento. O Senhor está me dizendo: eu estou partindo algemas das mãos e cadeias dos pés. Pastor, hoje eu tô aqui desde quarta-feira na conferência, não consegui. Todo dia eu sinto meu pé pesado e não consigo sair do lugar. Pois hoje você vai conseguir. Pode tentar se mover, que você vai ver que vai conseguir. Dê o primeiro passo que você vai ver que vai conseguir. Pode chegar. Pode chegar.